seja muito bem-vindo ao TNX Talks, um espaço para quem ama tecnologia, engenharia e inovação. Nesse mês especial, em que celebramos mais um ano de história, uma trajetória marcada pela precisão, pela confiança e pela paixão em transformar desafios em soluções reais. Nós damos início a esse novo formato de conversa, uma maneira de estar mais perto de você que compartilha do mesmo propósito: construir o futuro na medida certa. A empresa nasceu com um espírito pioneiro focado em metrologia, numa época em que isso ainda era novidade no Brasil. Desde o começo, a ideia sempre foi unir tecnologia e precisão, trazendo soluções inovadoras para diferentes setores da indústria. Ao longo da nossa trajetória, tivemos a chance de participar de projetos muito marcantes em áreas como o setor automotivo, siderúrgica, energia, naval. Cada um desses trabalhos trouxe desafios únicos e reforçou nossa capacidade técnica. Mas o que realmente faz a Tecnimex ser referência até hoje é o nosso DNA, a precisão e a confiança. Isso está em tudo que a gente faz, desde a forma como medimos, planejamos, executamos os projetos até o relacionamento com os nossos clientes. Hoje eu recebo dois profissionais que representam o nosso DNA, o Bruno Giovanni, do nosso Departamento de Engenharia de Aplicação, e o Heverton, nosso consultor BIM. Sejam muito bem-vindos. Heverton, muita gente ainda associa o BIM apenas à construção civil, mas sabemos que seu impacto é muito mais abrangente. Como essa tecnologia vem transformando os ambientes industriais e de modo como as equipes planejam e operam? Oi, Nath, tudo bem? Primeiramente, aí, obrigado, né, pelo convite. Realmente, você está certa, existe sim essa associação de que o BIM ele se limita ali a uma disciplina. Isso porque na própria sigla do BIM, né, que é o Build Information Model, nos traz a entender que é a informação, né, da construção e modelagem. Mas se eu vou responder agora essa pergunta com uma outra pergunta, né, somente para raciocínio, e logo em seguida eu complemento. Se o BIM ele é informação integrada ao modelo, né, a modelagem da construção, quando a gente está falando de um projeto industrial, quando a gente está falando sobre a parte aí, sobre um prédio fabril, que envolve bastante informação, que envolve um banco de dados. No meio industrial, a gente fala bastante sobre banco de dados. Será que o BIM pode atender esse tipo de projeto? Eu vou um pouco mais além. Se o BIM ele agrega as informações ao modelo, e essa informação pode ser de qualquer natureza, se eu posso implantar uma informação relacionada a equipamentos, relacionada a fluxo, relacionado a um layout, né? Essa informação ela pode ser utilizada durante o uso e operação dessa fábrica? Eu digo que sim. Então, eu até arrisco dizer que o BIM é muito mais abrangente no setor industrial do que mesmo do civil, né? É claro que a indústria civil ela tem bastante controle, né, sobre a informação e ela tem uma maturidade maior quanto à metodologia BIM, porque iniciou-se, né, a, quando a metodologia passou a ser englobada aí na parte legal, né, de governos, a partir de leis e decretos. Ela foi primeiramente aí exigida para obras de infraestrutura, para licitações. Então, o mercado civil saiu na frente aí nessa corrida do BIM, mas hoje as aplicações que o BIM alcança vão muito além de apenas construção, né? A gente tem alguns casos de brownfield, que a gente chama de brownfield, seria uma planta já existente, né? Que a gente vai ter uma instalação de um novo equipamento, uma ampliação. Então, a gente tem alguns casos aqui na Tecnimex, onde a necessidade, né, do levantamento ali, escaneamento 3D, e a partir desse levantamento, e é necessário, né, é importante que esse levantamento seja milimétrico,
porque a gente está falando de uma situação, sistemas críticos, né? Então, a gente tem ali a operação de uma fábrica, de sistemas de fluidos, de energia, gases. Então, existe todo um cuidado milimétrico, a gente está falando de equipamentos, então é necessário que exista, né, essa acuidade com a metrologia, essa expertise que a Tecnimex tem no levantamento em campo da nuvem de pontos, para que seja feita a modelagem, cenário existente, né, e continuação de novo cenário. E mesmo para uma planta nova, né, quando a gente está falando da execução de um edifício fabril, onde a gente vai iniciar ainda o planejamento, o estudo, o BIM, ele atende, né, de ponta a ponta a construção, né, durante todo o ciclo de vida do edifício, desde o planejamento, desde os estudos, até a manutenção, até o uso e operação do ativo industrial. Então, com certeza, o BIM atende e eu não vou dizer que eu não sei como, né, que assim tantos projetos industriais sobreviveu até hoje sem um BIM, porque na verdade sempre foi feito, né, sempre foi executada essa metodologia, né, no campo industrial, mas não era conhecido como BIM e também ainda não estava integrado ao modelo, né? Então o BIM vem trazendo essa ponte de toda essa informação, de PCBs, de todos esses controles que são existentes numa planta industrial, para dentro de um modelo, né, para dentro de um ambiente controlável. E quando eu falo de ambiente controlável, a gente pode puxar também uma outra aplicação que seria para treinamentos, né? Então, um ambiente controlável ele pode ser facilmente transformado em um ambiente virtual e ser usado para treinamentos, para além do uso de operação que eu comentei, também para a parte de segurança do trabalho, né? Então, imagina imagina que a gente tem uma parada para manutenção de algum equipamento e a fábrica, ali o setor está em operação, então eu preciso delimitar uma região, né, uma área para troca daquele equipamento, para manutenção. Então, é necessário que a gente tenha esse controle, que a gente tenha como dimensionar qual que é o espaço, né, suficiente para essa manutenção e também que não venha atrapalhar a operação ali, né, da linha, a operação ali do sistema. E além de tudo isso, a questão de espaço, né, dessa questão de controle, tem também a questão de segurança, né? Então, a partir de um modelo universal, por que universal? Porque ele, além das informações, o volumétrico, né, o 3D, o modelo ali 3D, ele também ele transmite informação, ele é praticamente um relatório visual de como está aquele setor naquele momento, como que funciona aquele equipamento. Então, com esse relatório visual é possível ali determinar quais são as medidas, quais são as ações de segurança para aquela operação, para aquela manutenção. Então, acho que, né, resumindo tudo aí, essas informações, o BIM ele se aplica em muito para projetos industriais, não só projeto, mas também para a gestão de ativos, né? Manutenção preditiva e corretiva também de equipamentos e sistemas. Bacana, Heverton. É impressionante como o BIM aproxima o físico e o digital, permitindo enxergar o ativo industrial de uma forma completamente nova, né? Vamos falar dessa tecnologia dentro da Tecnimex. Na Tecnimex, o BIM vai muito além do modelo digital. Como essa tecnologia, aliada às medições 3D, tem transformado o dia a dia dos nossos projetos aqui dentro? Legal. Quando a gente vai falar de BIM, existe também uma outra confusão no mercado, que é achar que o BIM vai resolver tudo, né? Ele por si só, né, é um software ali que você roda e ele vai funcionar. Primeiro que o BIM ele não é software. O software ele é uma ferramenta para que se aplique parte da metodologia, né? Então o BIM ele é método, né? Então o BIM ele precisa de padronização. O BIM precisa de procedimentos. Então até brinco, né, que o M do BIM não é de mágica, né, porque às vezes o cliente, né, acha que por implantar o BIM todos os problemas vão se resolver. Não, vamos implantar o BIM e rodar e acabou. Não, mas primeiro vamos entender qual que é a situação, né? Vamos entender
qual que é o uso, qual que é a necessidade do cliente, né? Então, a partir do momento que a gente entende a necessidade, aí a gente vai falar de padronização, então vamos padronizar, vamos entender qual que é a forma que tá ocorrendo aquela operação, se é, por exemplo, eu vou citar um uso, se é para extração de quantitativos, né? Se o modelo ele vai ser extraído os quantitativos para o setor de compras, quais são os códigos que o setor de compras usa? Quais são os fornecedores que o setor de compras está comprando? Para a gente poder preparar uma biblioteca, né, antes de começar a modelagem. Tá? Então, todos esses passos são procedimentos, né, para que a gente consiga alcançar o objetivo final, para que a gente chegue ao uso final do modelo. Então, é necessário, primeiro, né, entender ali qual que é o objetivo. Então, com o objetivo em mãos, a gente vai buscar as informações que o cliente tem, padronizar, né, que a gente chama de template, né, o que seria um modelo ali, de acordo com a padronização do cliente, de acordo com os procedimentos que o cliente tem implantado. Isso também porque um dia esse modelo, né, 5, 10 anos, 15 anos, ele pode ser utilizado para uma manutenção, ele pode ser utilizado para uma reforma, uma ampliação, ou de repente um novo site, né? Então, é necessário, né, que exista esse entendimento de qual que é o uso, para que seja aplicado aí a padronização e também a parte de procedimentos, né, do cliente dentro do modelo. E Everton, quais são os ganhos em precisão? Como a Tecnimex alinha essa tecnologia às medições 3D? Você poderia nos dar um exemplo prático dessa aplicação nos projetos da Tecnimex? A gente tem um exemplo de um projeto onde a gente foi contratado para fazer o levantamento de uma estrutura que sofreu deformações por conta de um deslizamento do solo. Então, a estrutura ela sofreu torções, né? Pilares sofreram torções, inclinação, e é uma estrutura muito complexa, né? Estrutura metálica muito complexa. E era necessário fazer esse levantamento, né? Escaneamento de todas as peças e transferir toda essa volumetria e informação para o modelo para que fosse feito uma análise estrutural, e entender quais são os pontos críticos da estrutura. Além da estrutura, tanques também sofreram algumas deformações. E através do modelo, foi possível a gente adquirir ali quais eram os pontos, os eixos já referenciados X, Y, Z de cada pilar, de todos os nós, e através dessa informação a gente conseguiu levar para um software de análise e entender quais eram os pontos mais críticos, tá? Então, o uso simples de entender as deformações daquele prédio, daquele galpão, dependia de um modelo fiel ao, ao que estava em campo, né, com todas as suas deformações, e através, né, dessa informação volumétrica, adquiria a informação de torções e ângulos de cada pilar. Então, assim, resumindo, além, né, de o BIM reproduzir uma nova planta através de um projeto que foi calculado, ele é possível também realizar a engenharia reversa, né, do que está ali em campo, né, o as-built, reproduzir essas torções, essa deformidade, né, que ele não conforme no modelo, para que seja feita uma análise, né, para que através daqueles dados seja feita análise confiável, né? Seria impossível fazer aquele levantamento em campo com uma trena. É impossível que a gente tivesse ali ângulos de torções, que a gente tivesse ângulo de inclinação, né, somente ali com equipamentos manuais. Então, com esse levantamento a laser, né, que a gente tem ali precisão milimétrica, foi possível, através da nuvem de pontos, reproduzir. Então, esse é um ponto que é inestimável o ganho, né, através dessa união entre a metrologia e o BIM. ah, e o BIM, quando eu falo com propriedade, né, a respeito do BIM, porque eu estou citando também
a informação, citando, e não somente a informação integrada, né? É importante a gente entender isso também, porque às vezes é imputado, sim, informação, mas aquela informação não está integrada com, como eu comentei anteriormente, não está integrada a procedimento, não está integrada a uma padronização, então é importante estar integrado, para ser uma informação sólida, né? Para a gente obter realmente um ganho dessa informação. Um outro exemplo, né? Uma outra situação foi a instalação de uma ponte rolante, que é uma ponte rolante de grande escala, né? Um equipamento de grande porte, onde um equipamento que estava vindo da China, né? Um equipamento que não tinha como fazer um teste, né? De medidas ali em loco, e ele seria retirado e colocado de forma por içamento, né, por um muque ali, por um guindaste. Então era necessário entender como que era, qual que era o espaço, né, e qual que era a deformação dos trilhos para saber se era necessário algum reparo nos trilhos ou se aquele trilho, mesmo com aquela deformação, ele receberia aquela nova ponte rolante, né? Então, é um trabalho de grande escala, mas com uma precisão milimétrica. Então, é de muita complexidade e só é possível mesmo com uma expertise muito grande, como a Tecnimex aí de 50 anos de mercado, para para ter, né, essa objetividade, para ter essa assertividade, né, e sucesso aí nesses projetos complexos. O BIM na Tecnimex não é só uma ferramenta, é parte do nosso processo de engenharia de ponta. Obrigada, Everton. Eu que agradeço. Bruno, nos bastidores de grandes projetos, existem momentos em que o tempo e a precisão são fundamentais. Como é o trabalho de um atendimento emergencial e o que torna essa resposta técnica tão estratégica? Oi, Nath, tudo bem? Obrigado pelo convite. Com certeza, esse é um tema muito importante. Quando a gente fala de um atendimento de emergência, significa que o cliente, muitas das vezes, ele está em apuros, está com um problema grande na mão e ele precisa, de um socorro, de um suporte imediato. Então, assim, em situações emergenciais, como a gente sempre trabalha, né? Usinas, plantas críticas, ou paradas inesperadas, o tempo realmente ele se torna um fator decisivo, né? Nesses casos, o atendimento ele precisa ser ágil, mas sempre lembrando de não abrir mão da qualidade e da precisão, né? E tudo isso começa com um planejamento técnico muito rápido e assertivo. Interpretar aquilo que o cliente está precisando e você conseguir mobilizar a equipe experiente e o equipamento adequado para fazer essa medição, né, para solucionar o problema do cliente. Coisa que é legal também a gente mencionar é quando é um trabalho emergencial, muitas das vezes, dependendo do tamanho do trabalho, do tamanho da emergência, você pode fazer um atendimento com mais de uma equipe, né? Você pode trabalhar rodando turno, trabalhar 24 horas, entendeu? Então, a gente sempre procura é, é, conversar com o cliente, entender aquilo que ele precisa e atendê-lo da melhor forma possível naquilo que ele precisa, dentro da urgência que ele precisa. Então, por isso que é importante você ter uma equipe capacitada, ter equipamento de ponta para você conseguir atendê-lo num momento de crise. Que com certeza, né, um trabalho emergencial é um momento de crise. E no fim é sobre você entregar em tempo recorde, sem você comprometer a qualidade do trabalho e do atendimento emergencial. Essas histórias mostram quanto a experiência e a agilidade da equipe fazem a diferença quando o desafio é grande e o tempo é curto, né?
Bruno, quando falamos em tecnologia aplicada à indústria, o cenário vem mudando rápido. Quais soluções hoje estão redefinindo a forma de trabalhar com metrologia e digitalização de ambientes industriais? Então, Nath, a metrologia hoje ela vem num momento de transformação digital. Acho que hoje essa é a palavra, né? E quando a gente fala de transformação digital, principalmente a parte de laser scanner, né? Hoje você consegue fazer uma aquisição de dados rápida, e você consegue também gerar modelos digitais assim complexos e mais rápido, né? Você consegue ter essa informação na mão, mas o avanço ele também não está só na aquisição de dados, né? Na medição em si. Você consegue é, pegar esse resultado e construir um ecossistema digital, onde você consegue compartilhar essa informação, por exemplo, com o pessoal de engenharia, com o pessoal de manutenção, e tudo isso vai ajudando sempre na tomada de decisão. Quando você tem todas as áreas trabalhando em conjunto, você consegue ter mais segurança para você fazer uma tomada de decisão. E com certeza, né, quando a gente fala de transformação digital, a gente não pode deixar de lado, né, sem falar de inteligência artificial, né? Isso pro ano que vem, a Tecnimex está olhando isso com muito carinho, e eu tenho certeza também que a gente está pronto para cada vez mais implementar a utilização de IA com muito mais assertividade. Excelente. Ou seja, não é apenas medir, é usar a tecnologia como elo entre engenharia, operação e estratégia. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Valeu. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do TNX Talks. Quero agradecer ao Heverton e ao Bruno por compartilharem conosco experiências e visões que mostram como a tecnologia e a engenharia caminham juntas na construção de um futuro mais eficiente e conectado. E claro, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É por quem acredita na inovação que seguimos evoluindo todos os dias. Mais do que medir, a Tecnimex transforma tecnologia em confiança e confiança em resultados. Se você quer entender como as soluções de topografia industrial podem revolucionar a sua área, agende uma conversa com o nosso time técnico. Não deixe de acompanhar nossas novidades. Toda semana estamos no Instagram e no LinkedIn da Tecnimex, com conteúdo, bastidores e projetos que mostram o futuro na medida certa. Obrigada por nos escutar e vejo você no nosso próximo TNX Talks.